2. Parte 2, malta, estamos de volta. Estamos on. Mas pronto, eu sei que a vida é muito complicada e há pessoas que certamente têm vidas tipo muito, muito complicadas, mas eu, por exemplo, gosto imenso de ver as coisas num prisma que é, eu penso, imagina o que é tu seres uma pessoa que... O Jordan Peterson estava a dar este exemplo outro dia num vídeo. A tua vida é complicada, não é? Então, imagina o que é tu seres um homem, acordares no meio da Tanzânia, ou sei lá onde é que eles acordam, e teres que subir tipo 10 km para chegar ao topo de um vulcão à noite, porque senão é demasiado quente, à noite. Subires o vulcão, depois tens que montar lá a cena da escalada, desceres o vulcão com um fato especial a temperaturas de 1000 graus, tentares escavar um bocado para tirar um bocado de enxofre, trazeres um calhau de 20 kg de enxofre para cima outra vez, descer outra vez os 10 km da montanha, ires ao mercado vender isso por 2 ou 3 euros para poderes alimentar a tua família e no dia seguinte voltar a fazer o mesmo. As pessoas que pensassem nesses exemplos nem se queixavam. Não se queixavam. Eu também, pronto, eu tenho o privilégio e tenho a sorte de ter tido um avô que teve uma vida tipo ultra complicada, mesmo muito, 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 muito complicada, e tenho um vídeo sobre isso no meu canal, e mesmo no vídeo não consegui falar tudo, mas pronto. E eu sempre vi, o meu avô nunca reclamou de nada. Nunca reclamou de nada. Ele teve uma vida mesmo ultra complicada, perdeu uma filha de 11 anos, perdeu tudo, e nunca ouvi reclamar de nada. Nunca ouvi reclamar. Ele sempre abordou a vida com tenacidade, convicção, felicidade, é uma pessoa super feliz e trabalha que nem um animal, mas sempre ao final do dia fica feliz por conseguir dar coisas à sua família. Sabes que temos esses exemplos, também é algo que nos muda. Por exemplo, o meu pai, há 2 dias fez anos, trabalha ali na pastelaria, entre às 5 da manhã às 7 da noite, e muitas das vezes vem aqui para o ginásio, dá um treininho, minha mãe vem fazer a limpeza e depois vão... Top. E isso aí faz-nos ver, eu vou reclamar do quê? Tipo, não tenho tudo o que quero. Não tenho tudo o que quero. Eu gostava de ter muito mais do que aquilo que tenho. Todos nós queremos ter mais, mas... Tenho cama. Gratidão. Tenho comida. Tenho família. Tenho a sorte de ter todos os meus familiares. Ainda ninguém faleceu, pelo menos família próxima. Tenho um grupo de amigos incríveis, mesmo que adoro até à morte. E... pronto, também sei que Deus tem favoritos e tem algumas benesses que nasci e sou alto e isso tudo, pronto, que realmente são genéticas, mas pronto, se nós começarmos a olhar para nós, tipo, eu não tenho isto, por exemplo, eu adorava ter olhos azuis, mas não tenho olhos castanhos, acho que eu me vou andar a matar todos os dias, tipo, a pensar, porque é que eu não tenho olhos azuis? Tipo, sei lá, há certas características, sem dúvida, que eu provavelmente gostava de ter e que não tenho, mas tipo, eu nem olho para isso, e o problema é que há certas pessoas que gostam de pensar dessa forma e eu não tenho isto. Gostava. Não, olha para o que tu tens. É brutal teres falado disso. Ou seja, resumindo esta parte, nós devemos agradecer tudo o que nós temos, mas falar em coisas imutáveis, vamos então à direção do bullying. Na minha perspectiva, existe bullying necessário e desnecessário. O desnecessário é em relação às cenas imutáveis. Agora, em relação ao outro, eu acho que o bullying é algo necessário para te abrir os olhos. Eu quando era miúdo, eu sofri de bullying. Não foi um bullying severo, mas, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa super alta. Eu era sempre o mais alto da minha turma e eu estava numa escola do 5º ao 9º ano e no 7º ano eu já era o mais alto da escola. Mas pronto, no 5º e 6º ano, principalmente, eu era gordo. E nenhuma miúda olhava sequer para mim, nenhuma. Gozavam imenso às vezes com o meu tamanho. E sempre fui uma pessoa também muito introvertida e tinha tipo 1 ou 2 bullings que me gostava de tipo, meter-se comigo, tipo, dar aquelas chapadas e isso tudo. E eu sempre fiz MMA desde miúdo, desde os 5 anos, só que eu não gostava de bater em pessoas, eu sou uma pessoa super calma, não gosto de andar de ter conflitos com ninguém, porque eu também sei o quão fácil uma escalação física pode matar alguém. As pessoas pensam que é muito difícil de matar. Não, se tu estás à porrada com alguém, mandas um soco no queixo e a pessoa cai, bate com a nuca no chão, morreu. E acaba a morreu. Vida. Por uma coisa simples, mataste a vida de outra pessoa e provavelmente vais preso para o resto da tua vida. Ou seja, eu não tenho interesse nenhum a andar à porrada com ninguém no meio da rua ou numa discoteca. Eu tento sempre descalar as coisas. Claramente, se a pessoa começar a tentar entrar em conflitos físicos, aí vai ser até à morte. Mas isto para dizer que eu acho que o bullying, principalmente para as raparigas não, mas para os homens eu acho que é minimamente necessário, por várias razões. Primeiro, vai realçar as tuas falhas. Estavam-me a chamar de gordo, mas eu era gordo. Estavam-me a chamar se calhar de introvertido e de maricas e coisas assim, mas eu provavelmente era essas coisas e eram coisas que eu tinha que melhorar. Mesmo hoje em dia nós temos imensos haters, provavelmente. Ainda não tenho muitos, graças a Deus. A maior parte dos meus fãs são tipo incríveis e as pessoas que me adoram, eu também os adoro a eles e são tipo 5 estrelas. Mas os teus haters e os bullies realçam as tuas falhas.
Agora, e também fazem com que tu aprendas a defender de certo modo. Agora, claramente a nível excessivo, eu acho que é horrível, mas nós também temos que perceber que são putos, os putos são estúpidos. Eu também, quando era criança, provavelmente era estúpido, e aquela ideia de que o bullying não deve existir. É uma ideia um bocado irrealista, porque os pais não estão presentes, as crianças estão no recreio e vai sempre acontecer coisas. Nós devemos ensinar os nossos filhos a lidar com os bullies. Ou seja, tu deves ensinar as pessoas a lidar com as situações, a lidar com a realidade. E não que, não te preocupes, não há bullies. Não há bullies. Tu vais para a escola, não vai haver bullies. Os bullies é que estão mal. Os bullies não deviam existir. Nós podemos concordar que a maior parte dos bullies não deveriam existir, mas não é a realidade. A realidade é que provavelmente tu deves ensinar o teu filho a lidar com isso, provavelmente a falar com o professor, a falar contigo, mas de certa forma, sim, um bullying, principalmente dos homens, se for ligeiro, eu acho que é importante, e contra as características imutáveis, eu acho que não deveria existir, sem dúvida. Essa aí mas é desnecessário. Se for superficial, eu acho que te vai dar um bocado mais caráter a ti próprio. Ou seja, sei lá, fortalece o caráter. Se tu, sei lá, tens uma testa gigante, um homem tens uma testa gigante, e tiveste um miúdo ou assim a gozar contigo que tens uma testa gigante, o puto está a ser estúpido. Mas de certa forma tu também estás a melhorar o teu caráter, porque estás a conseguir, vais aprender eventualmente interiorizar isso e aprender a lidar com críticas negativas. Estás a ver? Pronto, porque é difícil. É ver sempre o lado positivo. Yeah. E a nível de fortalecimento do caráter, se tu estás preparado desde a infância, vais conseguir lidar com essas questões em adulto com muita facilidade. Porque o que existe hoje em dia, e que estraga na minha perspectiva, é que existe uma proteção gigante das crianças. Concordo totalmente. Tu vês esta geração, parece que não está preparada para nada. Não? Primeiro, uma coisa que eu vejo é crianças de 2 anos já andar com tablets e com telefones de um lado para o outro, e com 3 anos, sozinhas, esquece. Primeiro isso acho é uma coisa totalmente errada. E depois sim, é essa proteção gigante que está na minha altura. Se eu fizesse uma porcaria, eu nem queria que os meus pais soubessem. E se a professora tivesse gritado comigo, eu nem queria que os meus pais soubessem, porque se a professora fosse contar aos meus pais que eu fiz X ou Y, passava um recado na caderneta, ai mãe, soava por todos os orifícios do meu corpo. Hoje em dia nós vemos casos em que os putos fazem porcarias, não respeitam os professores, e depois ainda dizem que a culpa é do professor. E os pais ainda vão à escola causar na cabeça aos professores. Que exemplo é que tu estás a dar à tua criança? Isso não é educação, pelo menos na minha opinião, isso não é educação. Exatamente. Não é educação. E para os professores, eu tenho imensa pena da maior parte dos professores hoje em dia, porque eu sei que eles estão a perder um bocado de autoridade dentro da sala de aula, e muitos deles têm medo. É extremamente difícil. E muitos deles têm medo. Hoje em dia. Não, é mesmo muito difícil. Era um trabalho que eu não gostaria de ter, e acho que é um trabalho super importante, e acho que os professores têm uma profissão mesmo muito nobre e virtuosa, e é uma profissão muito importante, principalmente nos dias de hoje, que não são valorizados o suficiente, e concordo plenamente, esquece, não. Eu lembro-me quando era miúdo, na primária, segundo ano, dei a porrada com um rapaz, não sei o quê, acho que a professora sacudiu-me. A minha mãe foi lá à escola e disse, professora Georgina, que era a minha professora da primária. Também tive uma chamada Georgina, por acaso, era incrível. Régua de pau, mesmo, diga, Bruno, estende as mãos, pá! A minha mãe ainda disse para ela... E o que tu hoje estás a ver, uma coisa incrível, que é miúdos de 11 anos a faltar ao respeito de uma forma aos pais e a pessoas bem mais velhas que elas. Mas já não existe o respeito ao mais velho. Estúpido! O que é que está a acontecer, meu? Eu sempre tive um respeito gigantesco a pessoas mais velhas que eu. E aos pais, aos pais eu nem falo, isso é outro nível. Mas mesmo a velhotes no meio da rua ou assim, eu sempre tive muito mais paciência e respeito a essas pessoas, já viveram muito mais que eu, são pessoas mais velhas, são pessoas que eu sei que vão requerer se calhar um maior nível de paciência porque viveram vidas que eu não sei, nem compreendo. Por exemplo, o meu avô trabalhava no meio dos campos de sol nascer ao sol se pôr, a ceifar campos com a minha avó, a irem mandar cagadas lá num buraco qualquer que tinham, que faziam à mão, estás a ver? Ou seja, são vidas que eu nem sequer compreendo. Eu sei que vou ter mais paciência, ter mais paciência a lidar com esse tipo de pessoas, mas são pessoas que eu verdadeiramente respeito, porque eu espero também um dia lá chegar, e provavelmente quando eu lá chegar, os adolescentes da minha altura, quando eu tiver 80 anos, também não vão compreender a minha existência, porque provavelmente vou ter uma existência muito mais fácil do que a que eu tive. E hoje em dia também já temos uma vida fácil. Mas eu acho que a vida ainda vai se tornar mais fácil no futuro, pelo menos é assim que os tempos, à medida que vai passando... É a evolução. Mas isso torna-nos também mais fracos. E vai ser um problema gigantesco no futuro, digo já. Esta cena também nós estamos a ensinar às crianças...
troféus de competição, de participação para toda a gente. E tipo, não existir competição. A competição é algo super saudável, porque é que na competição que tu vês as pessoas que realmente são boas em certas coisas, é que também dá vontade da outra pessoa querer melhorar e ele ganhou. Ok, pá, tenho que ter de treinar, tenho que fazer isto. É exatamente por causa disso que estás a dizer. Que depois chegam à idade adulta, no trabalho, mas eu mereço isto, eu mereço aquilo. Não. Aí está, estás a ver? Não, Aí está. não mereces, não te Aí está. Tu não mereces merda nenhuma. Ainda ontem Tu nem respeito mereces na tua vida. Tu tens... um barzinho com a minha mulher, mas é geral, nos restaurantes, mano, estão lá a trabalhar, estão completo, estão-se a cagar para aquilo, para o cliente, é impressionante. Eu tenho aqui, eu recebo miúdos a estagiar no meu ginásio. Eu na altura, quando comecei a CPT aos 18 anos. Aos 18. Tens que idade? Já agora, desculpa perguntar. Estou com 35. Estás novo ainda. Então ainda és um jovem como eu. E... Mano, quando eu ia estagiar, eu queria dar a melhor imagem, queria fazer contatos ao máximo. Networking. Hoje em dia, recebo um miúdo para estagiar, telemóvel. Vai para a casa de banho fazer tempo para... já passou uma hora, já posso sair. Mano, como é que é possível nós estamos a caminhar numa direção em que existe um relaxamento e tu não te esforças para nada? Ainda existes tudo. E é muito complicado, principalmente se tu és pai. Que idade é que... 3 filhos. Tens 3 filhos? 3 filhos, é campeão! Parabéns, pronto. Que idade é que tem? Tem agora a recém-nascida, estava lá embaixo com a minha mulher, fez 3 meses. Ok. Depois tenho vai fazer 5 anos dia 31 de dezembro e tenho uma menina também com 6 anos. 6 anos. E como é que é ser pai nestas alturas? Mano, o conselho que eu dou ao pessoal é que tenham bastante estabilidade. Okay. Porque hoje em dia, se não tiveres estabilidade, se tu não consegues dar tempo de ti aos teus filhos, isso é muito importante. Não tenhas filhos. Eu cheguei a fazer um TikTok e ficou muito viral, que eu referi, eu cheguei lá à creche e o pai vira-se para a educadora: vocês viam, era de abrir ao fim de semana, que era para eu descansar. Eu fiquei assim, what the fuck? Não, ter filho não é emprego, não é um part-time. Não é um part-time, meu. Tu estás a criar uma vida. Tu estás a criar uma vida. Porque depois ficas a estranhar se o teu filho tem mais ligação com o professor de futebol ou com a educadora e nem te vê como uma figura paternal. Não, isso é... As pessoas não percebem que ter filhos é realmente tipo... Tu tens que estar mesmo pronto para isso. Por exemplo, eu quero ter filhos, quero criar família, mas eu sei que neste momento, por exemplo, caso acontecesse, eu sei que já vi que é uma coisa que tu me vais perguntar, vamos falar sobre isso, mas pronto, caso eu agora engravidasse uma mulher e tivéssemos, tipo, eu iria assumir totalmente a responsabilidade, tipo, eu iria mudar por completo, as minhas prioridades na minha vida iam mudar, tipo, iria ser o meu filho, a minha criança e acabou, estás a ver? Mesmo que eu não estou pronto agora, eu vou ter que estar pronto, tipo, eu ia arranjar forma. Eu acho que as pessoas hoje em dia, tipo, têm, tipo, vim quase como um trabalho, os filhos, tipo, no sentido pá, não quero, deixa-me lá despachar para a creche, estás a ver? Despachar, tipo... Isso faz-me uma confusão, o ser que tu criaste, é isso, parte de ti, não está a gritar, está a berrar, what the fuck? Minha filha tem 3 meses, eu não durmo há 3 meses, mano. Eu curtia de ir competir, curtia de ir fazer isto. Fazer as cenas, faz parte, e ela é mais importante que isso tudo. E voltamos àquela cena das pessoas não assumirem a sua responsabilidade. Tipo, ok, tu tiveste a responsabilidade de meter lá o cara lá dentro, estás a ver? Tiveste a responsabilidade de... Primeiro é o seguinte, vamos lá falar de uma cena. Não é assim tão fácil engravidar uma pessoa. Tipo, tu para engravidar, tipo, tens que querer engravidar. Tipo, hoje em dia, tipo, tu tens 10 mil formas diferentes de não engravidar alguém. E a mulher, tecnicamente, acho que o período fértil é tipo 7 ou 8 dias do mês. Ou seja, se vocês engravidaram, pode ter sido um azar, mas muito provavelmente a culpa foi vossa. Não foi dos astros que se alinharam e que aquilo cresceu lá dentro. Pronto, hoje em dia as pessoas falam, tipo, como se fosse fácil engravidar e engravidou, foi sem querer. Tipo, como assim engravidaste sem querer? Tipo, não há nada sem querer nessa situação. Tipo, sim. Vocês quiseram tudo. Aconteceu, é porque quis. Ou seja, tu tens que ter a noção que se é um filho, tu vais ter que dedicar uma grande parte da tua vida a ele, sem dúvida. E eu acho que também é uma das coisas que está a faltar imenso hoje em dia na sociedade, é que estão a dizer, principalmente às mulheres, que não é assim tão importante.
a tua carreira é mais importante do que a tua família. A tua carreira é muito mais importante que a tua família, tu não precisas ter filhos, não sei porque é que tu queres ter filhos, tipo, trabalha, escraviza-te para uma empresa durante 20 anos, isso é que te vai dar valor. Quando tu chegares aos 60 anos e tiveres mais uns trocos para comprar mais umas quantas malas da Gucci, uns sapatos da Louis Vuitton, e isso é que te vai dar valor, não é ter uma família. Eu fico estúpido, tipo, Ou seja, tu nasceste com um dom divino, tu tens um dom divino, tu consegues criar vida dentro de ti, e tu não vais usar esse dom? Isso é surreal. Tu não vais usar esse dom? Tu pensas que quando tiveres 60 anos sozinha na tua casa, quando todos os teus amigos tiverem família, quando todos os teus amigos tiverem filhos, netos, uma família incrível, e estiverem sempre ocupados com atividades delas, tu vais ter uma vida completamente cheia, não vais ter uma vida vazia em tua casa sozinha com 10 mil malas da Gucci? Pensas que é isso que te vai dar valor? Pá, eu desejo-te boa sorte. Desejo-te boa sorte. Um Natal cheio. Desejo-te boa sorte. Enchido. Desejo-te boa sorte. E não te vais sentir sozinha? Boa sorte. É o seguinte, e para os homens é o mesmo. Se vocês pensam que tu estás a trabalhar 50 anos da tua vida para uma empresa só para ganhar mais uns trocos e poderes andar de Lamborghini de um lado para o outro, e depois chegas aos 70 anos e todos os teus amigos têm família e têm filhos, têm netos e já estão casados, e é uma experiência gigante, cheia de emoções, essa cena do casamento, arranjar namorados, ou seja, uma vida completa, e tu estás sozinho, mas tens a tua empresa, é fixe, tipo, é fixe, tipo, não te vais sentir sozinho de todo, sozinho na tua mansão com 3 carros diferentes, não te vais sentir sozinho de todo, tipo. Eu sentiria-me sozinho e espero que isso não me aconteça, não é? Mas eu vou tentar criar família, sem dúvida, e eu acho que isso é mesmo muito importante. É para as pessoas que pessoalmente estão a ver este podcast, é que não metam de parte o criar família e ter filhos. Acredita que também ao longo da vossa vida vai mudar imensa coisa. Já falei com imensas pessoas que quando tinham 20 anos não queriam filhos, mas quando ficaram com 28, do nada, pum! Ok, preciso de filhos, e rápido. Estás a ver? Agora que tu falas nisso, pela experiência de vida, pelo que estão as mulheres, quando estão a chegar aos 30, é biológico. há ali uma cena. Há coisas que nós não conseguimos mudar, mesmo que nós não aceitamos. E o que é que acontece? Filho com a pessoa errada. Filho com a pessoa errada, isso, sem dúvida. Sem dúvida. Aborto. Qual é a tua opinião sobre esse tema? Foi uma boa escalação, tipo, fizeste ali um caminho top, ágil e tal, tipo. Primeiro, é o seguinte, isto vai ser uma conversa mais comprida, porque é o seguinte, nós vamos ter que assumir certas coisas e também vamos ter que assumir que eu posso ter uma opinião para mim e posso ter uma opinião diferente para a sociedade. Porque pronto, eu posso não querer uma coisa para mim e para a sociedade ter uma opinião completamente diferente. Mas pronto, primeiro nós temos que tentar chegar a um consenso, e isto é a minha opinião, que é, nós temos que saber, o aborto é algo errado. Crucialmente, no sentido do aborto em si, é algo errado. Tu não gostavas que a tua filha de 6 anos no futuro tivesse um aborto. Não era algo que tu desejasses para ela. Sabias que era uma coisa que a iria influenciar e ter impactos gigantescos negativos no psicológico dela. Sim. Ou seja, o aborto é algo de errado. É uma marca que fica para Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tu tecnicamente estás a matar uma criança. E o Bill Burr, que é um comediante que eu adoro, por acaso tem uma piada incrível nisto, que é tipo, imaginem que vocês estavam a fazer um bolo, metem os ingredientes todos do bolo e metem no forno, tipo, e depois imaginem que chega lá outra pessoa, chega ao forno, pega no teu bolo, manda para o chão, pisa ao bolo, e tu ficas, então o que é que fizeste ao meu bolo? E ele, não, ainda não é um bolo. Mas ia ser. Ou seja, se deixasses no forno, eventualmente ia ser um bolo. Pronto, agora, tendo esta opinião inicial, é só 2 coisas que nós temos que assumir, é que, lá por ser errado, eu não acho que deva ser ilegal até um certo ponto. Porque há muita coisa que é errada nos dias de hoje, que eu não concordo, e que não é legal. E que eu acho que não deve ser legal. Porque no final de tudo eu sou uma pessoa, tipo, sou um bocado liberal. Eu acho que é a tua vida, faz o que tu quiseres. Agora, nesta discussão, existe sempre aquela opinião, ou tens que ser de um lado, totalmente contra, ou totalmente a favor. Como ou és da esquerda ou és da direita. Tipo, eu acho que a maior parte das pessoas estão no centro, que é, a minha opinião é o seguinte, primeiro, o que eu acho para a sociedade, depois eu digo na minha opinião, eu acho que cá em Portugal a lei está muito boa, que é, o aborto pode acontecer até por volta das 12 semanas, porque eu acho que se o feto já tem um coração a bater, eu acho que o aborto já não deve ser possível, na minha opinião. Se o feto ainda não tiver o coração a bater, aí já pode ser possível. Eu sei que há muitos argumentos, então imagina que tens uma pessoa num bypass, tens o direito de... Não, nós temos que esquecer isso tudo. Já assumimos que é algo errado, já assumimos que tecnicamente tu estás a matar uma criança, mas mesmo assim nós temos de dar a liberdade às pessoas até um certo ponto, e eu assumo que se ainda não tem o coração a bater, essa pessoa ainda não está viva, e eu assumo que é algo de errado na mesma, mas pronto, na sociedade, na minha opinião, se não tem o coração a bater, que eu acho que é por volta das 10, 12 semanas, eu acho que deve ser possível e devemos dar essa liberdade às mulheres, sem dúvida, mas para mim, nos dias de hoje, a minha opinião mudou no último ano, posso ser sincero, sou totalmente aberto quanto a isso. Eu hoje em dia, se engravidasse uma mulher, eu não abortava e não fazia isso. Acho que é algo totalmente errado. Eu acho que é algo que vai influenciar imenso. Não, que fosse
one night. Isso não ia acontecer. Não ia acontecer. Eu acho que é isso que eu ia falar agora, que é o seguinte. Porquê é que primeiro tu estás a fazer sexo sem preservativo com uma pessoa que tu não olhas para ela como a futura mãe dos teus filhos? Tu aí já estás com o pensamento errado. Por caralho que tu vais ir à noite com uma mulher e... Prendam meninos. Por caralho que tu vais ir à noite com uma mulher, conhece uma mulher na noite, que já não devias estar a fazer isso, e vais estar lá a meter o teu pênis lá dentro sem preservativo e ela vai deixar que tu metas o teu pênis lá dentro sem preservativo. Porque qualquer um de vocês pode ter doenças e qualquer um de vocês não se conhecem, há riscos gigantescos, e depois também fingir que mesmo numa relação é fácil de engravidar, tipo, não é tipo... Eu já tive relações de 2 anos com uma rapariga, outro 1 ano e meio com outra rapariga, nunca ficou grávida. Tipo, nunca ficou grávida. Porquê? Porque se tu não quiseres, não. E fizemos várias vezes sem preservativo, claramente. E eu, por exemplo, sou contra as mulheres tomarem a pílula, um bocado, porque eu sei que tem impactos muito negativos nas mulheres. Claramente, a liberdade é dela, ela toma o que quiser e faz o que quiser. Mas, na minha opinião, eu acho que. Eu não sei. Olha, inversamente eu tinha visto uma coisa qualquer que é tipo, elas. É o inverso, até perdem líbido. O sistema psicológico delas pensa que está sempre grávida, uma coisa assim do género. Tipo, ou seja, o corpo delas pensa que está sempre grávida. Mas pronto, ou seja, sensibilidade, tudo. Qual é a coisa mais correta? É, ok, eu vou ter certos cuidados e não vou ter sexo sem proteção, principalmente se ela provavelmente está num período fértil, com uma mulher que eu não olho que seja a futura mãe dos meus filhos. E hoje eu sou muito seletivo com as pessoas que têm relações e sexo, estás a ver? Tipo, eu acho que, como falámos há bocado, há muito mais valor em ter controle do que dar-se a toda a gente. É uma conexão. Tanto para os homens como para as mulheres. Eu sou uma pessoa que posso dizer que não tenho dificuldades em nenhum dos sentidos, estás a ver? Eu podia estar com uma diferente todos os dias. A verdade é esta. Eu podia estar diferente com uma... E não estou. Eu posso dizer que não tenho interesse disso. Sou uma pessoa super seletiva. A última vez que estive com... Não, pronto, agora estou com uma rapariga, mas pronto, a última vez que estive com alguém foi antes dessa rapariga, foi para aí há 7 meses atrás, se calhar, estás a ver? Ou seja, eu não gosto de fazer isso. Não há valor nisso. É vazio. É vazio. Eu, quando era mais miúdas, queria estar com miúdas que eu não tinha uma grande conexão emocional e foi uma experiência tão horrível, porque nós acabávamos e era uma sensação vazia, tipo, não havia ali nada, tipo, eu sentia-me enojado, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer, meu? Tipo, eu não tenho assim grande, tipo, ok, curti, és fixe, mas tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não acho que não há valor nisso. Não há valor nisso. Há muito mais valor tu construires uma relação com uma pessoa que tu realmente gostas e tentares prolongar essa relação e construir algo tipo maravilhoso e lindo. E talvez eu tenha sido influenciado um bocado por causa do meu avô, porque ele tem uma relação já de... Estão juntos há 60 anos. A minha avó começou a namorar com o meu avô, ela tinha 13 anos, o meu avô tinha 18. Claro que não eram relações como hoje em dia, que se calhar aos 13 anos já estão a ir para a cama. Não. Elas casavam virgens. Pronto. E casaram, a minha avó casou aos 18. Se não me engano, aos 18, acho que sim. Voltamos à história de ter exemplos. Pronto. É o que falta hoje em dia. Isto para dizer que, se fosse hoje em dia, como eu não teria sexo com uma mulher que eu não visse como a mãe dos meus filhos, mesmo que fosse numa altura inoportuna, mesmo que fosse numa altura que eu não quisesse ter filhos, eu ia assumir o filho porque a criança não tem... A culpa não é da criança. A culpa não é da criança. Tipo, ou seja, eu ficaria com um peso gigante na minha consciência se abortasse um bebê. Sou sincero. Nos dias de hoje. E a minha opinião, eu sou sincero, mudou no último ano. Claramente também a escolha da mulher, eu concordo com isso. Mas eu concordo que se a escolha da mulher, e deve ser da mulher, a escolha deve ser da mulher, é o corpo dela, o homem também deve ter o direito, se não quiser ser pai, não ser. O que é que eu quero dizer com isto? O homem deve ser aliviado do dever financeiro. Porque se de um lado está a liberdade de escolha, e vejam que eu estou a dizer isto, e eu sou, tecnicamente, a nível pessoal, eu sou contra o aborto, a nível pessoal. Mas eu acho que a liberdade deve estar dos dois lados. Ou seja, porque tal como se a mulher, se o pai quiser ter o filho e a mulher não quiser, a mulher pode abortar. Se a mulher quiser ter o filho e se o pai não quiser, nos dias de hoje o pai tem que pagar. Ou seja, eu acho que não. Acho que o pai também se podia desassociar. O que eu nunca faria na vida. Estou a dizer, eu nunca faria isso na vida e acho que é uma escolha nojenta. Pronto. Se tu tiveste a responsabilidade de meter coisa lá dentro, deves chegar-te à frente. Pronto. Responsabilidade. Mas sim, percebo o que é que tu queres dizer, porque acaba por ser uma obrigação legal. Quase é desobrigado. Pronto. E mesmo que não fosse se eu engravidasse uma mulher que não fosse na altura inoportuna, fosse uma altura inoportuna, eu iria assumir esse filho porque a criança não tem culpa. Não tem culpa disso. E eu também acredito que não pagam. As mulheres com quem eu me dou, por acaso, são pessoas incríveis e normalmente as mulheres com quem eu estou são pessoas incríveis e normalmente também só faço sexo sem proteção com uma mulher que eu acredito verdadeiramente que é uma mulher que tem alguns valores iguais aos meus. E por isso eu também sei que ela provavelmente não ia escolher o aborto. Pronto, ou seja, que isso não ia ser uma discussão sequer, provavelmente tipo, nós íamos chegar ao consenso, ok, estás grávida, para assumir. Pronto. Mas pronto, isso é a minha opinião sobre o aborto e honestamente eu acho que a maior parte das pessoas tem essa opinião, no sentido em que provavelmente a maior parte das pessoas não acreditam em abortar. Imagina uma violação ou algo eu lá quando as pessoas vão falar desses assuntos, primeiro vamos falar um bocado da violação. Deixa-me só dizer já a minha violação é completamente nojento e eu
sou mais severo ainda, na minha opinião, do que a própria lei em si. Cá em Portugal a lei eu acho que é ridícula. Eu acho que uma pessoa que vai estuprar, ou seja, viola uma rapariga, mata a rapariga à pancada ou corta aos filetes e depois vai para a prisão 20 anos, não. Aquilo é uma bala de chumbo nos cornos e está feito. Pronto? E essas pessoas não devem estar vivas. Acabou. Concordo plenamente. Essas pessoas não devem estar vivas. Não venham com coisas. E se tu pensas que essa pessoa deve ir fazer reabilitação para a prisão... Sabes que as pessoas que é porque não tens filhas. Porque se tu tivesse uma filha e se tu visse as condições em que a tua filha fica depois morta no chão e sabes que este gajo teve, porque não é uma coisa que ele foi tipo uma cena de impulso que aconteceu em 2 segundos, não, foi uma coisa que ele teve que fazer à força, provavelmente durante horas, completamente consciente da situação, e tu vais-me dizer que esse gajo tem que ir para a prisão. Não, essa pessoa deve levar um pedaço de chumbo nos cornos e não deve ir para uma prisão a ser paga por os nossos contribuintes, percebes? Não deve ser, as prisões são pagas por nós indiretamente, ou seja, pronto, falando isso, certamente sim, tipo, como é óbvio nessas escolhas, e a mulher claramente deve poder abortar, na minha opinião, e também em situações em que provavelmente a criança pode ter algum defeito, alguma deficiência. Eu provavelmente, mesmo que a criança tivesse uma deficiência, eu não abortava na mesma, dependendo provavelmente qual fosse a situação. Por acaso já podes ver. Sim, já dá para perceber, não é? Porque nós fizemos, eu e a minha mulher, quando fizemos o primeiro eco, é engraçado que já nos tinha acontecido no primeiro suspeita. Aquilo faz uma média de... Uma média, a porcentagem de possibilidade de acontecer. 3 exames, as análises, a ecografia, e fizemos a minha síntese. Tirar as dúvidas, aquilo diz logo tudo, e ou ficas relaxado ou ficas preocupado. Das duas ou uma. Mas tira-te as dúvidas. É um procedimento que, ao contrário do que as pessoas pensam, o risco é mínimo. É enfiada a seringa, é retirada a amostra e pronto. E já sabes o que é que vai estar à espera. O que é que vai acontecer, pronto, certo. E pronto, nesses casos depende da liberdade de escolha. Se queres ter, tens, prepara-te, porque vai ser uma vida difícil isso. E digo já, deixa-me dizer-vos que eu acho que é das coisas mais nobres e virtuosas. Eu, quando vejo pais que têm crianças e que souberam e que escolheram assumir essa criança, eu acho que, esquece isso, são anjos mesmo na terra e que assumiram ter essa vida difícil, que eu sei que a maior parte das pessoas não iria assumir isso. A maior parte das pessoas escolheram o aborto. Eu, quando vejo pais que eu sei que sabiam que a pessoa tinha essa deficiência, o bebê tinha essa deficiência e assumiram, realmente são pessoas que, tipo, tu consegues ver o coração das pessoas, porque tu estás a assumir verdadeiramente ter uma vida 10 vezes mais difícil provavelmente do que irias ter se tivesse escolhido o outro caminho. Mas pronto, e nós hoje em dia na sociedade estamos a ter outros problemas, certeza que tu também já, que é a liberdade de expressão. Esquece a liberdade de expressão. E nós vimos isso principalmente na altura do Covid, não esquece. Era quando falaste há bocado nos lobbies e que tinhas imensos fãs da comunidade gay. Achas que existem certos grupos que têm mais liberdade, e quando tu dizes o objetivo da liberdade de expressão é tu poderes te exprimir e cada um respeita a opinião de cada qual. Agora, é imposta uma ideia e tu, se vais contra essa ideia, pronto, tens que ser cancelado. Porquê? Quem é que manda isto? Primeiro nós temos que saber que, para a maior parte das pessoas, e isto chamem-me maluco, chamem o que quiserem, tipo, não é indiferente, tipo, há narrativas e há planos. Não sei que lá pessoas lá em cima têm planos, pronto. E as pessoas pensam que não, mas, por exemplo, nos últimos 3 anos deu perfeitamente para ver a comédia que foi, e nós podemos falar um bocado do bicho, desse vírus que se passou também, mas nós temos que perceber que onde hoje em dia ocorre a maior liberdade de expressão é nas redes sociais. E as redes sociais são geridas por pessoas que têm uma certa perspectiva a nível político e a nível de vida. Pronto, ou seja, são pessoas mais da esquerda, sem dúvida. Foi-me dito que são instituições privadas, por isso... E eu concordo plenamente até um certo ponto. Pronto, são instituições privadas, tu estás dentro dessa plataforma, por isso elas podem fazer no final do dia o que quiserem, não é? Mas eu acho que onde uma pessoa tem que se focar é tipo nela própria, no sentido em que foca-te na tua liberdade de expressão e não deixes que as outras pessoas te oprimam, e não te preocupes. A vida é assim, estás a ver? Se não fiques chateado porque tu foste bloqueado no TikTok, tipo, é a vida, foste, continua a fazer, pronto, é o que interessa. E sim, nós estamos a ter esse problema que a maior parte das pessoas hoje em dia não falam o que pensam, muitas delas. Eu tenho pessoas que não podem sequer, principalmente neste meio que eu ando,
não podem sequer abrir a boca sobre certos tópicos. Pensam mesmo que tu, Sobre mas... certos tópicos e assim, muitas pessoas pensam mesmo que eu, porque a maior parte das pessoas, a verdade é esta, a maior parte das pessoas, nós pensamos todos da mesma forma em certos aspectos, estás a ver? Nas coisas verdadeiramente importantes na vida, estás a ver? Tipo a nível de segurança, paz, as coisas fulcrais, as coisas mesmo centrais à vida, nós todos pensamos da mesma forma, estás a ver? Depois temos ali, em ambos os lados, um certo número de pessoas que pensa de forma mais diferente, mas em geral a maior parte das pessoas pensa toda da mesma forma, pronto. E há muitas pessoas que hoje se sentem um bocado isoladas e apenas não falam, mas a forma como eu penso, muito provavelmente, a maior parte das pessoas com quem eu me dou, nós temos perspectivas similares em vários planos, em vários parâmetros. Sim. Ou seja, apenas hoje em dia nós estamos a ver a perspectiva mais de um lado ou mais do outro, porque são as pessoas mais vocais. Percebes? As pessoas mais vocais, se calhar no TikTok, para além dos teus mais, são as pessoas que te odeiam por completo. As pessoas que te adoram, mas tipo, que não vão comentar, que não metem gosto, está a ver que concordam 100% contigo, essas pessoas são vocais, tipo, estão na vida delas. As pessoas que são... Muitas vezes tu és o porta-voz dessas pessoas. Yeah. Mas a ideia é mesmo essa. É mesmo o que eu estava a pensar. A ideia é mesmo essa, yeah. É mesmo o meu ideal e não sei o quê, só que elas não têm, sentem-se reprimidas e não conseguem expor-se. E hoje em dia, pessoalmente, eu sei que é uma grande dificuldade, pessoalmente para criar homens jovens, porque o problema é que hoje em dia estamos a dizer aos homens, tu não deves ser masculino, tu deves ser completamente emocional, não te preocupes com os teus problemas, os problemas não são teus, os problemas foi a sociedade que os deu e a sociedade é que os deve resolver. E é a coisa mais estúpida que existe, porque os homens mais perigosos são os homens emocionais, são os homens instáveis, são os homens que não são estoicos, são os homens que não são masculinos, e esses homens são completamente inúteis para a sociedade. Percebes? Os homens que batem nas mulheres, os homens que vão distribuir chumos para o meio de escolas, os jovens que andam a roubar e a violar miúdas, não são homens estoicos, não são homens masculinos, não são homens completamente em controle das suas emoções, não, são homens emocionais, são homens emocionais que são incels, que nunca conseguiram ter nenhuma miúda, está a ver, porque não têm as características que o sexo feminino gosta, e depois vão tentar forçar uma miúda a gostar deles dessas formas. Por exemplo, eu tenho uma opinião que é, um homem nunca deve tocar numa mulher. Um homem não deve bater numa mulher. Se tu bates numa mulher, tu és um homem nojento. Porque a maior parte dos homens consegue bater numa mulher. E tal como tu também não deves estar a dar um cheiro de porrada numa criança, também não deves estar a bater na tua mulher. Porque não há razão para isso. Mas se ela faz isto e sabe lutar... Não há razão para isso. Se tu és um homem verdadeiro, tu consegues muito facilmente agarrar na mulher e ela não consegue fazer nada. Independentemente, não sei se tu tens acompanhado as notícias, existe uma escalada nos números de violência doméstica. Mas sabes que é dos dois lados, o que é curioso. Hoje em dia temos muitas mulheres a baterem homens. Temos muitas mulheres a baterem homens. É engraçado tu referires isso, mas as mulheres acabam por ser mais violência psicológica. Também, isso é verdade. E tanto que... Pronto, não vou dizer que é experiências próprias. Sim, pronto. Não me interessa o meu Prosseguindo. Mas... da mulher existe muita tendência, e como existe essa proteção natural das leis, etc., elas picarem-te o nervo até tu. Mas por isso mesmo é com homem. Mas por isso mesmo é que um homem deve ter controle das emoções. Por isso é que um homem deve ter controle das emoções. Eu acho que a única razão que tu potencialmente poderias tocar numa mulher é se ela tivesse um facalhão e estivesse a tentar matar ou se tivesse uma arma. Aí tu deves defender, aí não fiques tipo parado a olhar para ela, se faz favor, manda umas facadas. Não, tipo, aí tu agora, em todas as outras situações, qualquer homem consegue agarrar numa mulher e ela não consegue fazer nada. Por isso não há razão nenhuma para tu te defenderes. Não, ela mandou-me uma chapada e eu dei-lhe uma chapada. Porquê? Ela mandou uma chapada, tu conseguias agarrá-la perfeitamente. Não venhas com coisas. Isto mandou uma chapada, assume uma chapada porque de certeza não te aleijou assim tanto. Pronto, isso é em primeiro lugar. E daí a importância de praticar esportes de combate para estarem preparados e cuidados. Os esportes de combate é mesmo muito importante, principalmente para os homens, sem dúvida. E porque dá-te uma tranquilidade, mesmo psicológica. Eu sempre fiz esportes de combate durante a minha vida toda. E primeiro... Sabes que tens a situação controlada. Primeiro, deixa-me só dar uma informação à maior parte das pessoas que estão... 90% das pessoas, principalmente os homens, se vocês pensam que sabem lutar, não sabem. Vocês não sabem lutar merda nenhuma. Se vocês forem para a rua lutar com um gajo que sabe lutar, vocês não vão um cheiro de porrada nos cornos, vocês nem vão estar a ver onde é que vem a esquerda e a direita. Não. Eu faço MMA há imenso tempo e eu venho, de vez em quando aparecem lá pessoas a pensar que sabem lutar, que pensam que sabem dar muros, isto e aquilo, e ficam impressionadas em 2 minutos com o quão pouco elas sabem e com o não sabem merda nenhuma. Esquece. As pessoas não têm noção. As pessoas pensam que eu vi um filme de boxe. Não, tu não sabes lutar. Se tu apanhas alguém que sabe lutar, ele vai estar com um cheiro de porrada e tu vais estar no chão em menos de 2 minutos.
Por isso, é bom tu saberes porque realmente torna-te uma pessoa mais humilde. Quando tu entras para dentro de um octagon ou quando tu entras para lá para levar nos cornos e em 2 minutos estás a levar nos cornos uma pessoa às vezes mais pequena que tu ficas, epá, calma lá, o que é que se passa? Afinal, não sou o mais que pensava que era. Para manter as situações de calma. Pronto. Tu notas que quem não sabe lutar são logo os mais estressados. Outra coisa, isso sem dúvida. Tipo, uma pessoa que sabe lutar não tem interesse nenhum em andar à porrada. Até porque sabe as consequências. É isso mesmo, eu não tenho interesse nenhum. Se eu meter a mão naquele gajo, ainda vou-me foder a mim. Tipo, eu não tenho interesse nenhum. Por que raios é que eu vou querer andar à porrada com aquele gajo para estragar o meu dia e estar preocupado se vou preso porque o gajo me chamou estúpido? Ou chamou-me nomes? Vocalizou umas palavras e eu agora vou andar à porrada com ele? Está a provocar. Eu não quero saber. Até porque muitas vezes essas pessoas não têm nada a perder em nós temos. Isso é outra coisa. Perceba uma coisa. O cemitério, os hospitais e as prisões estão cheios de pessoas com um ego gigantesco. Exatamente. Ou seja, controla o teu ego, acredita, é mesmo crucial controlares o teu ego. Não penses que podes bater no... Tipo, ser racional. Porque os hospitais, as prisões e os cemitérios estão cheios de pessoas com um ego gigantesco e há pessoas aí na rua que não têm nada a perder. Há pessoas aí na rua que estão prontas a morrer. Não tem nada. E tu provavelmente se calhar tens uma vida que não estás pronto a morrer e nem queres estar pronto a morrer. Não queres perder a tua família. Não queres Esquece, perder pronto. o que construíste. Eu lembro-me de episódios na noite, mano. Provocavam de propósito. Tipo, estavam a jogar GTA. Porque se fossem presos ou algo do género, ia-lhes dar estatuto. Ficavas assim, what the fuck? Eu conheci pessoas assim também. Principalmente o MMA acaba por chamar a atrair várias pessoas, todos os tipos de bares, de gangues e isso tudo, porque querem aprender também a lutar. Que dentro, quando tu dás bem com eles são pessoas incríveis, mas na rua tipo, são aquelas pessoas. Pronto. Mas é muito importante seres uma pessoa calma, acredita. Seres uma pessoa calma, seres uma pessoa que assume as responsabilidades, seres uma pessoa masculina é mesmo muito importante. Seres uma pessoa que. Imagina, a tua vida como homem nunca vai ser fácil. A tua vida como homem tu vais ter sempre responsabilidades, vais ter sempre dificuldades, vais ter sempre coisas que tu vais ter que assumir que não vais querer assumi-las. Percebe isto? Tu vais ter sempre situações da tua vida que tu preferias fugir e a correr a 7 pés, mas onde está o valor é tu enfrentares-as de frente. E percebes? Isso é aí que está o teu valor. E tu tens que apenas assumir isso. Não vale a pena estares a tentar viver fora da realidade, queres uma vida tipo com tudo com plástico daqueles das bolhinhas em que não te aleijas. Não, isso não vai acontecer. Isso não é realidade. Por isso é complicado. E o que eu digo aos jovens é que tentem controlar as suas emoções ao máximo. Sejam pessoas estoicas, sejam pessoas tipo bondosas em geral. Tentem praticar o bem. Fazer mesmo ações simples de bem, tipo, sei lá, ajudar os velhotes de vez em quando, coisas simples, porque ajuda também imenso a tornar-te uma pessoa mais humilde. Pratica desportos de luta, porque também dentro destes esportes de luta, como nós tínhamos a falar há bocado dos exemplos, tens um exemplo. Há pessoas que, por exemplo, provavelmente não conseguem ter um exemplo. Provavelmente se calhar o pai deles morreu. Falta Pronto. Por isso é que quando começaste a criar conteúdo, eu tenho miúdos que vieram treinar comigo para aqui, porque queriam treinar com o ídolo deles. Quero estar a treinar contigo. Foi que há 3 semanas começou comigo um rapaz que sofre bullying ali na escola, veio treinar para aqui para o ginásio. Como está aqui, deixaram de lhe fazer bullying. Falta-lhes esse exemplo. Por acaso é um rapaz que vive só com a mãe. Não tem pai. É muito importante teres de certa forma teres alguém que queiras emular. Pronto, mesmo se não tiveres um familiar, tentar arranjar outras pessoas e é bom tu teres pessoas que queiras emular. Tipo, há pessoas que passaram muitos valores para mim. Tipo, eu adoro o Joe Rogan, que eu vejo imensos podcasts. O que eu adoro nele, eu não concordo com ele em vários aspectos políticos, mas adoro a forma dele, tipo, conseguir discutir com todas as pessoas sem sem se chatear, tipo, é tranquilo, ele assume todas as pessoas, ele nota-se que é uma pessoa verdadeiramente bondosa, tipo, é uma pessoa tranquila. Gosto de Jordan Peterson também, é uma pessoa que teve um grande impacto. Estás bem resolvido, não é? Eu gosto de Jordan Peterson, gosto do Andrew Tate em vários sentidos, não vou dizer que não. Há coisas que eu não concordo com ele também, e nós podemos falar um bocado disso mais à frente se tu quiseres também, mas é bom tu teres pessoas que queiras emular e as redes sociais realmente hoje em dia vieram ajudar imenso nesse sentido, que as pessoas antigamente, que se calhar era mais complicado terem uma pessoa que gostassem de emular e que, pronto, hoje em dia é mais fácil porque tens as redes sociais e consegues seguir essa pessoa e ouvir essa pessoa falar e essa pessoa passar também um bocado dos seus lemas de vida e é algo incrível, por acaso, muito bom. Existe uma proximidade maior. Tu às vezes não conheces pessoalmente a pessoa, mas parece que faz parte da tua família, que faz parte de ti. E nesse aspecto das redes sociais, e daí ser importante escolher bem o exemplo que segues, porque também existe a parte negativa, como aquele lado mais dark que nós estávamos a falar antes da live do TikTok. Vês os putos, por exemplo, esta nova trend do drill ou o quê?
que se esfaqueiam e matam-se por eu nem estou a par das cenas sem... Eu faço tipo post and ghost no TikTok, eu posto e sai porque aquilo aquilo é completamente degredo, aquilo é de género, porque há coisas muito boas no TikTok, sem dúvida, mas também há coisas horríveis no TikTok, e o TikTok eu já reparei que é tipo um Twitter com vídeo, como estava a dizer há bocado, ou seja, tipo, as pessoas vão para lá para discutir, tipo, fazer, e sem razão nenhuma, tipo. E tu sendo um influencer fitness, o que é que tu achas da toxicidade do gym talk português ou whatever? Ou nem acompanhas, nem tens noção? Muito... Sou sincero, não tenho minimamente noção, mas é o seguinte, eu já fui maluco por ginásio, já fui daqueles mesmo tipo, nunca contei calorias, mas tipo, treinava 2 vezes ao dia, tipo, esquece, malucão, tipo, mas tu, quando treinas, eu treino há 11 anos, tu se calhar já treinas há bem mais tempo que eu, mas pronto, tu começas a perceber que tu gostas de treinar, mas não é assim tão importante, no sentido, é importante treinar, mas tipo, se tu queres treinar a longo prazo, tu tens que inserir o ginásio na tua vida de forma a que ele não te esteja a tirar parte da tua vida. Ou seja, eu vou ao ginásio hoje em dia, por exemplo, muitos dos dias, 30 minutos. Treino-te no animal durante 30 minutos e depois também quando tu já tens um certo corpo é fácil manter. E chega, não preciso mais. Sim. E não quero saber, tipo, se falhei este dia, amanhã faço. Ou seja, estou super tranquilo e estou um bocado desligado dessa malta do ginásio. Acho que, por exemplo, o culturismo é um desporto muito complicado, é um desporto incrível, mas... cá em Portugal, como não dá dinheiro, não é algo que eu me visse a fazer. Já competi uma vez em mente físico e não foi uma experiência gira, mas é muito, muito tóxico para o teu corpo, não é saudável para o teu corpo e é muito complicado. Eu venero essas pessoas que competem, que realmente eu sei a dificuldade, porque também já competi uma vez, mas não é algo que eu fizesse a longo prazo, por exemplo, nunca na vida, esquece. Principalmente se tu tens família, ainda mais difícil. Essa perspectiva, mano. Quando me meto numa coisa é para ganhar dinheiro. E por muito que eu gosto de uma coisa, existe... Sim, porque tu podes ter os teus hobbies, mas não podem ser o centro da tua vida. Existe aquela educação que nos dão. Tens que trabalhar para fazeres o que gostas, que aí é que vai ter longevidade. Não. Podes procurar o que gostas, mas na base tu gostas é de dinheiro. Todos nós precisamos é de dinheiro. Então, e o dinheiro é super... Não venham dizer com coisas, tipo, o dinheiro é super importante. E eu vou falar... A malta que pensa que o dinheiro não é super importante, tipo... Boa sorte. Porque é o seguinte, o dinheiro não vos vai fazer mais felizes. O dinheiro é tipo... O Tate, por acaso, usava este... Vou usar um exemplo dele, que é tipo a água. Não é uma coisa que tu precises se a tiveres por perto. Mas quando não tens água e estás com sede, tipo, é o que tu mais desejas. Pronto. E principalmente agora, nesta altura do Covid e nisso tudo, tipo, o dinheiro dá-te muita liberdade. E é por isso que eu gosto de dinheiro. Não é só por poder comprar X ou Y e dar-me experiências de vida, sem dúvida, é incrível. Mas a liberdade para mim é o mais importante. Nós podemos falar um bocado sobre o bicho. Vamos usar expressões tipo bacina em vez de... Porque senão o teu canal ainda... Mas, por exemplo, nós nos últimos 3 anos foi completamente ridículo. A malta fala na altura das ditaduras. Vocês viveram completamente... Nós vivemos todos numa ditadura autêntica. E... Passei bem mal. Eu imagino, man... Abri em 2019. Ainda tentei dar PTs à porta fechada. Sim. Pessoa com máscara, etc. E o que tínhamos falado, que o Covid revelou aquela parte mais negativa das pessoas, mano, entravam os meus PTs, graças a Deus tenho uma boa carteira, então havia um certo movimento. Todos os dias queixa. Todos os dias a polícia vinha aí, passa-se alguma coisa, o ginásio está em funcionamento. Vou falar um bocado da minha perspectiva do que se passou, que é o seguinte. Tive que deixar de dar. Eu sou uma pessoa que pensa... Pronto, eu sou mesmo demasiado racional e penso demasiado. E tipo, quando apareceu o bicho, eu fiquei a olhar, está toda a gente com medo, e eu fiquei, ok, que opções é que eu tenho? Viver com medo ou ser corajoso? Ok, 2 semanas em casa, para baixar a curva, e eu fiquei, 2 semanas, ok, eu aguento 2 semanas, vou aguentar 2 semanas. Eu comecei logo a dizer aos meus amigos, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo, vai acontecer... Não, estás a exagerar! Estás a exagerar! E eu, ok, vocês vão ver. Passou 2 semanas, mais 2 semanas! Mais 2 semanas! Mais 2 semanas! Tu tens um negócio que demoraste 100 anos a construir, negócios centenários em Lisboa que tiveram que fechar e que foram à falência. Epá, por um bem maior. É para a tua saúde. Eu comecei a olhar para a minha volta, tipo, eu nem estava preocupado comigo mesmo, porque epá, eu sou uma pessoa saudável, tenho um metabolismo super forte, se o bicho me fizesse mal a mim, for metade da população ia à vida. Só estava preocupado pela minha família, mais. Mas eu posso dizer que, quando comecei a perceber, eu quebrei todas as regras, eu não queria saber, és obrigado a ficar em casa? Ah é? Bora, obriga-me. Bora treinar à rua, bora andar de bicicleta, eu não quero saber, eu vou continuar a viver a minha vida, não é o Estado que me vai estar a dizer X ou Y, percebes? Houve medidas que até
fazia confusão. Como aquela de Tão restringir o horário. Puto. Restringir o horário Pior para ainda, fazerem pior todas ao ainda, mesmo tempo. pior ainda. És de Almada, não podes ir de Almada. Não podes passar de concelho para concelho. És do Seixal, tranquilo. Tipo, agora o bicho tem zonas, estás a ver? És do Seixal, tranquilo. Pronto, podes ir ali, podes ir acolá. Da Almada, não podes ir do teu concelho, não podes. Pô, esquece, não podes. Mas os de Seixal podem ir para a Almada. E os de Seixal podem ir para Lisboa. Mas, por exemplo, se saís da Almada e fores... Ou seja, a Almada estava tudo fechado, centros comerciais todos fechados. Mas depois, eu ia almoçar ao Seixal. Ia almoçar a Lisboa. Tudo tranquilo. O nível de estupidez gigantesco que foi atingido, eu fico... Epá, esquece. É abismal para mim. Mostrar certificado e depois tirares a máscara. Eu sou sincero. Não, isso é outra estúpida. Por exemplo, podemos falar da vacina. Eu não tomei. Mano. Eu sou sincero, eu não tomei. E eu disse mesmo aos meus... Eu tive muitas pessoas da minha família contra mim, percebes? Muitas pessoas da minha família contra mim. E eu compreendo perfeitamente porquê. Porque a maior parte das pessoas só leem as redes sociais. A maior parte das pessoas só vê as notícias, só vê isso tudo. E eu sou uma pessoa que pesquisa muito por mim. Eu andava a ver vários estudos já por fora. Eu estagiei em microbiologia, por isso eu percebi um bocado também sobre a situação. Eu sabia que isto não era uma vacina normal. Isto é uma terapia de gene. Uma terapia de gene. E o próprio inventor, o inventor desta terapia, veio mesmo dizer que esta terapia não servia para isto. Pronto. E o inventor dos testes PCRs, deste tipo de teste PCR que nós usámos para fazer se era Covid positivo ou se estavas positivo ou negativo, também veio dizer que o teste não servia para isto. Tanto depois a Organização Mundial de Saúde veio mais tarde dizer que afinal estavam a usar demasiados ciclos e que estavam a dar demasiados positivos. Ou seja, eram falsos positivos, porque os que estavam com demasiados ciclos não era preciso tanto. Pronto. A minha mulher teve. Convive comigo diariamente. Eu não tive. Pronto. Desde que apareceu o Covid eu nunca tive Covid. Outra situação. Pronto, muita malta queria que eu tomasse a vacina e eu disse, tipo, não vou tomar. E se for preciso, vou para outro país. Porque não vou... Que tipo de pessoa seria eu se eu andava a ver de jogadores da bola cair para o lado por causa disso, pessoas a ter AVCs, pessoas a ter miocardites jovens com a sua vida estragada para o resto da vida? Eram poucos. A percentagem é pouca, é baixa. Pronto. Mas mesmo sendo baixa, para uma pessoa que não precisava desse componente, está a ver? Se eu não preciso desse componente, porque é que eu sequer vou estar a meter a minha percentagem em risco? Pronto. Por exemplo... O campeão mundial da apneia, que tem tipo o recorde de apneia baixo de água, aqueles que fazem tipo 20 minutos, apanhou um miocardite por causa da injeção e nunca mais vai poder concorrer para o resto da sua vida. Depois, mais tarde, agora, tenho familiares que estão com vários sintomas, como dores nas articulações, começaram a perder cabelo. O meu irmão, no dia que tomou a injeção, começou-lhe a dar ataques no peito, no dia à noite, ligou para o Sistema Nacional de Saúde e disseram: epá, isso é normal, é um efeito secundário. O meu irmão a pensar que ia morrer à meia da noite. E eu comecei a olhar para isto tudo à volta e eu, ok, prós... coisas a favor versus contra, ok. Eu preciso mesmo disto? Não preciso. Eu quero mesmo que o Estado me obrigue a tomar uma coisa que ele diz que é para o meu bem, uma coisa que eu estou a ver que é completamente experimental e que se eu apanhar cancro e for ao Sistema Nacional de Saúde, talvez tenha uma consulta daqui a 6 meses para tentar resolver a situação e começar a fazer. E vocês estão-me a dizer que a ligar várias vezes ao dia para eu tomar esta injeção? Ou seja, se eu tiver um problema que realmente me está a matar, vocês demoram anos a tratar-me. Mas para eu tomar esta injeção, tem que ser à pressa. Sim, tem que ser agora. E depois, a Pfizer, que lançou um artigo a dizer que só queria lançar os resultados dos efeitos negativos daqui a 75 anos. Olha, nós só vamos lançar os efeitos negativos. Podemos só lançar este estudo daqui a 75 anos? Vamos dar à amostra. Sai uma lei que não podes processar as farmacêuticas se correr alguma coisa de mal. Pronto. Não é aprovada pelo FDA. Teve uma autorização pendente durante um tempo, ou seja, uma autorização de emergência, ou seja, não é aprovada pelo FDA, como a maior parte das pessoas pensa. E estamos a falar de empresas que são das mais corruptas que alguma vez existiram e que têm as maiores multas fiscais que já alguma vez existiram, que têm multas de bilhões por coisas parecidas a esta, que dão medicações que não revelam os efeitos secundários, depois as pessoas têm os efeitos secundários e metem as empresas em tribunal e têm que pagar bilhões às vezes às pessoas. Pronto. E a malta está a dizer tipo, não, tu tens de tomar, tipo, é para o teu bem. E eu comecei a olhar, tipo, eu e mais um ou outro amigo, não vou tomar. E eu tive que desligar muita parte da minha vida, no sentido de eu não podia ir almoçar fora sem fazer teste, eu não podia viajar, eu não podia fazer certas coisas, mas eu sabia que se eu tomasse contra a minha vontade, a minha vida ia ser muito pior, eu ia entrar em modo depressivo porque eu estava a assumir algo que... Estava a viver uma existência que eu não queria viver todo, estás a ver? Porque ainda há pouco tempo voltei a ler um livro que é... Conhece o Sócrates, o filósofo? Sim.
Pronto. Para quem não sabe, o Sócrates é um filósofo que basicamente é o pai da filosofia grego-romana, é um dos pais, é um dos inventores da filosofia estoica, e nós temos um método de argumentação muito conhecido que é o método socrático. Ou seja, o que é que ele fazia? Que ele tentava levar as pessoas à razão a fazer perguntas. Ou seja, fazia perguntas e fazia as pessoas questionarem-se a sua própria existência para tentarem chegar a uma certa conclusão. E para tentarem ver se estavam mesmo a viver verdadeiramente. E o que é que aconteceu? Ele estava a começar a andar pelas ruas, ele já tinha 70 anos, e começou a tentar a falar com os jovens e começava a fazer essas perguntas, começava a tentar chamar os jovens à razão, a ensinar os jovens, a ensinar pessoas mais velhas, e houve uns pais nos certos jovens, pronto, agora não me lembro os nomes de cor, que meteram o Sócrates em tribunal porque disseram que ele estava a corromper a juventude e estava a corromper os deuses. Pronto. E a pena desses actos é morte. E o Sócrates foi levado a tribunal. Ele podia ter fugido e não fugiu, porque ele disse que não queria viver uma existência onde tivesse que andar a fugir de um lado para o outro com coisas que ele sabia que não eram realísticas. E foi ao tribunal, exprimiu-se, disse tudo o que tinha a dizer. E ele disse mesmo, há uma frase super conhecida, não posso dizer às pessoas o que pensar, mas posso fazer as pessoas pensar. Pronto, que é a frase super conhecida dele. E basicamente ele foi mandado matar na mesma, e no final de tudo pronto, isto é dentro do livro, ele estava a explicar, sim, eu podia ter vindo aqui a este tribunal com a minha família, como muitos fazem, a chorar, a pedir misericórdia, mas não, vou falar como uma pessoa que sou, uma pessoa de valores, porque isso não seria uma pessoa de valores, vou falar como uma pessoa nobre, estou a falar com vocês sem pedir misericórdia, estou só a explicar o meu ponto, vocês chegam à conclusão que quiserem chegar, porque eu prefiro viver a falar à minha maneira, eu prefiro morrer a falar à minha maneira do que viver a falar à vossa. E o que aconteceu foi que ele então deram-lhe a pena de morte e ele acabou por matar-se com veneno, até porque ele não queria ir à pena de morte, ou seja, envenenou-se a ele próprio. Ou seja, já há muito, muito tempo que existe esta coisa de censura, esta coisa de existir alguém lá no topo que pensa certas coisas e é contra as tuas convicções e pronto. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa que, pessoalmente, como lia muito a filosofia, que eu sabia que também, de certa forma, sou assim. Se eu não tiver a viver verdadeiramente como quero viver, eu não consigo viver comigo mesmo. Ou seja, eu prefiro sacrificar certas coisas da minha vida e saber, ok, estou com consciência limpa, do que fazer as coisas que o governo me diz para fazer em certos aspectos e viver tipo de forma completamente tirana. E deu para mostrar nos últimos tempos que nós verdadeiramente vivemos numa ditadura e basta um gajo lá em cima que dizer que é assim ou assado e tu destrói-te a tua vida por completo, não queres saber de ti, tu, a tua empresa, como o teu ginásio que tu tiveste durante imenso tempo, mandaram-te fechar e acabou, estás a ver? Ou então, vê bem, eu estava a treinar na rua, sozinho, num parque de calistenia, perdão, estava com um amigo meu, num parque de calistenia, e um vizinho fez denúncia e a polícia veio lá para nos multar. E eu disse à senhora, gente, é o seguinte, você pode me passar a multa, mas eu não vou pagar isso. E depois logo nos resolvemos. Primeiro porque eu sei que as multas que são passadas devido a à cena da liberdade dentro do estado de emergência, quando o estado de emergência acaba, não é preciso serem pagas. Pronto. Mas pronto, os polícias até foram bastante compreensivos, como eu acho que a maior parte dos polícias são. Sim. E até, nunca me chegou nenhuma multa a casa. Quando vieram aqui ao ginásio. E nunca me chegou nenhuma, porque eles também não se sentem bem. Eles também não se sentem bem a fazer, porque eles sabem que isto é estúpido. Eles sabem que isto é estúpido. Estás a ver as pessoas. Eu não passei fome, graças a Deus. Estás a ver as pessoas a perderem o ganha-pão por situações assim como esta, tipo, eles também têm o lado humano. Claro, são pessoas, são seres humanos e também se questionam, sem dúvida. E tipo, nós vimos mesmo muitas enfermeiras a perder a carreira porque não queriam tomar a injeção e pessoas a perder a sua carreira por não. Ou seja, em que tipo de liberdade é que tu vives? Tu vives verdadeiramente num mundo livre em que o Estado acorda um dia apetece-lhes mandar uma lei só porque sim, para o bem maior, em que hoje em dia, passado agora de 3 anos, nós vimos que foi uma completamente treta. Percebes? Os números de depressões que subiram exponencialmente, consultas que não foram feitas, pessoas que morreram provavelmente por causa das consultas, pessoas que fizeram autodelete e que se suicidaram, ou seja, as coisas todas que aconteceram, os efeitos secundários catastróficos que houve à volta desta pandemia, que ninguém quer saber, que fingem que já passou, não aconteceu nada, estás a ver? Ou seja, foi péssimo. A população idosa foi péssimo. Ter ficado fechada sem ter atividade física piorou a sua saúde, vão morrer já. Se já não morreram, vão morrer porque pioraram a perda de massa muscular, que é irreversível numa idade dessa, é muito complicado reverter essa perda de massa muscular. Só assim, em casa, à espera de morrer. Daí, pronto, esses temas da formatação vai de encontro ao que nós estivemos a falar, que hoje em dia parece que
eles querem formatar os homens de forma a não se questionarem. Serem Mas, bonecos. como é óbvio, as pessoas não percebem isto, eu disse isto num vídeo. Hoje em dia, as pessoas estão todas umas contra as outras. É os brancos contra os pretos, é os homens contra as mulheres, é os gays contra os heterossexuais, estamos todos uns contra os outros. E enquanto nós estamos a discutir todos uns com os outros, ninguém se revolta. É assim que o Estado quer. Porque para existir uma revolta tem que existir um povo unido. Tem que existir um povo unido. Se não há um povo unido, não vai haver revoltas. Isso é o perfeito. É o perfeito. Deixem os escravos, deixem a plebe. Deixem a plebe a discutir sobre o futebol, a discutir sobre a raça, como se a raça fosse importante. Deixem sobre a etnia, sobre as orientações sexuais. É completamente ridículo. Porque assim, não há manifestação. Não há manifestação. Nós estamos mais importados com coisas fúteis e que é completamente cagativo. Estás a ver? Já o Camões dizia há muito tempo que a sociocultura, ou seja, os teatros e isso tudo, é o ópio dos portugueses. Exatamente. Ou seja, estás a ver? É a nossa droga, é nosso tipo, esquece tudo. Já os romanos, quando estavam a perder, gladiadores, teatros, bora, para entreter o povo, estás a ver? Porque se tu tens esse entretém, mano, chega a ser. Eu gosto de futebol. Meu filho está agora nas escolinhas, etc. Chega a ser ridículo. Chega à segunda-feira. Ei, o gajo foi roubado e não sei o quê. Mano, parece que esquece a própria vida e tudo. Combustível a 2 euros, casas caríssimas, impostos em tudo o que é lá. Pessoalmente, tu tens uma empresa, tu sabes a carga fiscal que uma empresa tem. IVA, Man, tudo, é tu dás um passo em frente, pum, toma lá mais um imposto novo. Sabes o que é que dá piada? O IVA é de 3 em 3 meses. Man, tudo o que tu juntas chega a estes 3 meses. Pão! Vai. Se viesse a trabalhar. Man, esquece. Pá, nós temos que falar um ponto que acho que não tocámos ainda o suficiente, que é sobre a misoginia. Sobre a misoginia, que pronto, nós. Qualquer edição dos. Acredito que vamos ter muitos episódios, porque. Há muitos temas que eu quero desenvolver contigo, mas nós já estamos há 2 horas quase, não é? 1 hora nesse segundo episódio. Mas pronto, só para acabar, assim, eu acho que as pessoas não percebem. Primeiro é o seguinte, vamos falar sobre misoginia. A maior parte das pessoas não sabe o que é que isso significa. Pronto, é ódio sobre mulheres, como eu já toquei noutros. E também não sabem que existe a missandria. Já tinhas ouvido falar? Missandria é exatamente o oposto, que é ódio em relação aos homens. Ou seja, também há aí muitas pessoas que normalmente são as pessoas que até vocalizam que um homem é misoginista, são estas pessoas que são missandristas, porque normalmente pelas expressões que eles fazem, pronto. E elas não percebem que, pessoalmente, homens como nós veneramos mulheres. Eu dava a minha vida por qualquer mulher na minha vida. Eu se estivesse a andar a pé com a minha namorada, ou mesmo com a mãe da minha namorada, ou com a minha avó, ou com a namorada de um amigo meu, que eu tenho namoradas de amigos meus que são muito próximos, estão no nosso grupo há imenso tempo, eu dava a minha vida por elas. Se viesse aqui alguém tentar assaltar, ou tentar violar essa pessoa, tentar fazer mal, eu dava a minha vida por elas. Percebes? A maior parte dos homens não faz isso. Se não for um homem masculino, acredita que não vai fazer isso. Percebe? Nem empurrar para a frente. Pronto. E outra coisa que podemos falar rápido é que sobre sexismo e sobre a sociedade ser sexista, que as pessoas não gostam de assumir isto hoje. Eu acho que é um ponto muito importante. O sexismo existe, mas existe de ambos os lados. Elas fingem que é só do nosso lado. Dizer que o sexismo não existe é a coisa mais estúpida de sempre e tu és completamente ignorante. Porque quando uma rapariga vai entrar numa discoteca à pala e o homem tem que pagar 10 euros ou 20 euros, aí não há sexismo. Aí não há sexismo. Quando o homem se chega à frente para pagar o encontro e é tranquilo para a maior parte das mulheres, e deve ser assim, aí também não há sexismo. Quando a mulher vai ser salva primeiro no barco, quando o barco está a cair e o homem tem que ficar para trás, nunca vi nenhuma mulher, não, eu fico com os homens. Não, isso não acontece. Ou seja, a realidade realmente é sexista. Mas é sexista quase porque existe um sentido biológico quase à coisa. Quando chegas a situações extremas, revelam-se a realidade de cada género. Se eu andar comigo, com a minha mulher na rua, se eu andar comigo e alguém nos vier assaltar ou alguém quiser fazer mal à minha mulher e eu tiver que dar a minha vida, que vou dar com todo o bom grado e tipo, de braços abertos a vida por ela, mas imagina que eu não era... Então pronto, não sou sexista. Olha, amor, bora, safta, aprendeste a lutar, não aprendeste lá nos cursos de coisa, aprendeste a lutar. Espero que sim, porque senão estás lixado. Não, tipo, a realidade é sexista, de certa forma, até um certo ponto, mas não significa que tenha que ser de forma negativa. E não é de todo. Em muitos aspectos não é de todo. Há cenas claramente sexistas e se nós quisermos falar, os homens que pensam que são mais que as mulheres, isso tudo, e nós até já falámos que, na minha opinião, as mulheres são mais valiosas que os homens. Pronto, deixa-me dizer isso. As mulheres, no sentido de geral de valor de vida, são mais valiosas que os homens. Eu acho que isso é mesmo muito importante as pessoas também
Pelo menos isso é apenas a minha opinião, talvez há certas pessoas que não tenham, mas eu acho que a maior parte das pessoas tem essa opinião, porque realmente se um navio estiver a afundar, a maior parte dos homens vai saber, ok, as mulheres e as crianças têm que ser protegidas, devem ir primeiro. Pronto. Mas pronto, de qualquer das formas, isto já foi uma conversa gigante, mano. E tantas perguntas, ainda queria tocar, nós falámos na tua carreira de modelo. Alguma vez tiveste alguma abordagem imprópria? Imensas. Mas eu não levo isso mal. Primeiro porque eu também, nesse sentido, tenho uma... oferecerem-te um trabalho ou algo? Imagina... Subir na carreira através de algum favor? De pessoas que me são próximas não, mas como é óbvio há muito assédio, principalmente nos homens, neste meio, normalmente por outros homens. Mas eu não vejo isso como algo negativo, porque eu também... Vamos ser sinceros, sei lutar, 1,95m, ou seja, a maior parte das pessoas respeitam-me imenso e nunca passam aqueles limites. E eu sou uma pessoa easygoing, eu não levo nada a mal, mesmo quando tenho uma pessoa a tirar-se a mim ou isso tudo, é brincadeira, estás a ver? As pessoas hoje em dia levam-se demasiado a sério, as pessoas levam-se demasiado a sério, qual é o problema? Eu até brinco às vezes também com as pessoas, ou seja, nunca tive mesmo uma cena de alto, mesmo um elevado nível de falta de respeito, mas já tive aquelas coisas que se fosse ao contrário, se fosse um homem a fazer uma mulher, era logo assédio e esse homem provavelmente ia preso, está a ver? Pronto. Preso não, mas que era cancelado na internet, ou sei lá, pronto. Então, tocaste num ponto brutal, já tive para fazer um TikTok sobre isso e toda a gente se lembra. A Anitta, quando contratou o bailarino e disse exclusivamente: eu contratei-o para o comer. Se fosse um homem a fazer isso... Esquece. E nós temos situações como a Cardi B, que admitiu que drogava gajos quando era stripper, drogava os clientes para ir para a cama com eles e para os roubar. Estás a ver? Imagina que se fosse um homem a dizer isso. Imagina que se fosse um homem a dizer que drogava miúdas para ir para a cama com elas e para lhes tirar o dinheiro. É engraçado que ela é vista como uma heroína. Estás a ver? Ou seja, nós temos exemplos perfeitos desses em que são quase idolatrados nas redes sociais, mas que se fosse ao contrário... Man, é um exemplo muito simples. Johnny Depp e Amber Heard. Tu viste o filme gigantesco que foi e o quanto isto se prolongou quando o gajo tinha provas concretas. Ele tinha um áudio dela a dizer: eu não te dei um murro, eu só te bati. Imagina se fosse ao contrário. Imagina se ela tivesse um áudio do Johnny Depp a dizer: eu não te dei um murro, eu só te bati. O gajo ia preso em menos de 2 horas. Mandavam-no logo para a prisão. Mas como era ao contrário, tempo, e mesmo assim ela ainda é quase uma heroína para muitas pessoas, estás a ver? Quando se via claramente que ela era uma psicopata e estava ali no banco do tribunal, não dizia coisa com coisa, e era tudo falso, notava-se perfeitamente, qualquer pessoa com 2 destes. Mas pronto, ou seja, isso é uma situação sexista. Ou seja, o tribunal não age de forma igual para ambos os sexos. E nós conseguimos ver isso, e nesse caso foi perfeito. Por acaso, o tribunal é completamente imparcial. Imparcial em termos de... imparcial, toma sempre o... Sim, é discriminativo. Sim, é sempre ao lado da mulher. E em muitos aspectos eu concordo que deva ser assim, está a ver? Mas pronto, porque imagina, eu não estou aqui a reclamar disso. Eu compreendo que em muitos aspectos tem que ser assim. Mas aí está um caso de sexismo. Pronto. Que ninguém está contra. Sim. Ou seja, mais umas vezes para dizer que há certas realidades na sociedade que nós temos que... um aproveitamento das mulheres por causa disso. Claramente existe, e nós sabemos que sim. Quando 80% dos divórcios são começados pelas mulheres, e se a mulher for educada a nível, tipo, se tiver mestrado, uma coisa assim, é até 90% dos divórcios são começados pelas mulheres, e as pessoas dizem: isso é porque os homens traem. Não. Já saíram vários estudos que tanto os homens como as mulheres traem mais ou menos ao mesmo nível, e provavelmente em algum estudo até diz que as mulheres traem mais que os homens. São menos apanhadas muitas das vezes. São mais inteligentes. As mulheres nesse sentido são mais inteligentes. Elas sabem fazer melhor as coisas que os homens. O homem é muito previsível e a mulher planeja tudo. Tem tudo planeado ao pormenor. Mano, última questão. Espera aí. Diz. Tua opinião sobre o Andrew Tate? Para acabar só, ok. Então, para finalizarmos aqui o episódio 2. Mano, é o seguinte. Primeiro, mesmo qualquer pessoa... Eu posso não concordar com uma pessoa por completo, mas eu acho que ela tem o direito a falar. Isso é o primeiro de tudo. Tipo, há pessoas que eu discordo provavelmente em 100% dos tópicos, ou vai, 90%, e eu acho que eles devem ter o direito a falar na mesma, porque a vida é assim, e eu acho que, eu costumo dizer que é na divergência de opiniões que se encontra a razão. É quando tu metes 2 pessoas a falar na mesma sala com opiniões distintas, que se vai encontrar a razão provavelmente no meio, e as outras pessoas que vão estar a assistir à volta também vão conseguir identificar-se com certas coisas no meio dos dois, provavelmente. Pronto, dito isto, primeiro,
de forma muito sucinta, o Undertale é uma personagem, primeiro de tudo, tudo o que ele fez foi muito intencional, tudo o que ele fez foi muito exagerado, muito hiperbolado. Não nego o facto de se calhar ter certas consequências negativas em pessoas que não têm alguma capacidade cognitiva para assimilar a informação que ele está a dar e saber se ele está a falar com algum sarcasmo, se está a falar tipo, de forma exagerada. Percebo que isso tenha tido certas consequências negativas, mas no final de tudo nota-se perfeitamente que ele tem muitos valores, tem coisas que eu concordo. A nível das mulheres, não é uma questão de eu concordar ou discordar com ele, mais uma vez, é apenas eu querer viver de uma forma, ele provavelmente escolher viver de outra. Ele escolhe poder ter várias mulheres, eu prefiro dedicar-me só a uma mulher. Eu acho que isso é muito importante, acho que há mais valor nisso, talvez porque tenha tido os meus exemplos, mas percebo perfeitamente que um homem que trabalha a sua vida toda para ter aquilo que tem, também possa dizer, eu quero ter várias mulheres. E se as mulheres estão com ele, escolha dele. E se as mulheres estão com ele também estiverem com ele de forma consensual e souberem que ele tem várias mulheres, qual é o problema disso? Não vejo problema nisso. Se elas estão felizes, se ele está feliz, se é consensual entre ambos, tranquilo, força nisso. Eu prefiro ter só a minha mulher, prefiro dedicar-me só a ela. Acho que há mais valor nisso, mais uma vez, pelo o facto de haver mais valor em eu controlar-me e saber que tenho isto à disposição, mas só quero isto, do que andar aí tipo, a vaguear pela vida e ter uma vida promíscua. Não acho que há grande valor nisso. Ter vidas promíscuas eu acho que não há assim grande valor. Mano, obrigado por esta presença. Obrigado, meu. Falámos ainda durante muito tempo. Ainda já sabes, eu já tinha dito antes do podcast, já tenho episódios planeados contigo com microfones extra, mas iremos fazer sim um desenvolvimento, porque a nível de tópicos tu és um participante que dá para desenvolver muitas temáticas. Eu podia ficar aqui mais 2-3 horas a falar contigo, mas não acredito. Dá para desenvolvermos muitas temáticas, isso é super importante, dá para entrarmos, e isso é que é um verdadeiro influencer. É o que eu tenho de ser. Que está preparado e que dá o exemplo, não é só dedicar-se a uma coisa. Eu acredito que quando eu comecei agora a fazer os vídeos, eu comecei a ter mais pressão em cima de mim, porque eu agora quero mesmo viver mesmo por exemplo, estás a ver? E se eu digo certas coisas, como quando eu digo que as pessoas devem ser pontuais, tu viste, tu combinaste comigo às 11, eu estava cá às 10h30. Exatamente. Percebes? Ou seja, quando eu digo que as pessoas devem ser pontuais, devem ser isso tudo, eu estou mesmo a tentar viver por exemplo, a tentar ser uma pessoa o mais bondosa possível e tentar praticar mesmo o bem em vários sentidos, e claramente sou um ser humano, também vou errar muitas vezes, sem dúvida, de certeza, mas pronto, vou tentar ser um exemplo e vou fazer o meu melhor. É o que eu te posso dizer. Mano, os meus parabéns porque estás no caminho certo. Obrigado. Adorei o episódio. Também gostei. Foi uma conversa bastante interessante e espero que quem está a ver... Tens canal no YouTube? É o mesmo nome? I am Fábio Teles no meu YouTube. Vão lá e subscrevam, malta. Para a câmara do meio. I am Fábio Teles, malta. No meu canal do YouTube, vão lá e subscrevam, e também podem seguir nas redes sociais. No TikTok é I am Fábio Teles 2.0, porque o original foi banido. Não falámos na parte do cancelamento. Vai haver mais hipóteses. Não é por aí. E sigam-nos no Insta, YouTube. Malta, subscrevam também o nosso canal, partilhem muito. Este episódio é para ser difundido ao mais alto nível. Contamos com todos vocês, deixem o vosso like, comentários, vocês queiram ver próximas questões ao Fábio. Muito obrigado, malta. Obrigado por estarem a ver aqui. Quem está aqui há 2 horas e tal connosco, muito obrigado. Vocês são incríveis. Vocês são os maiores. Fiquem para breve. Beijos e abraços.